Bendito seja o nosso dia. Hoje é dia 23/3/2023. Agora são 9h03. Várias sincronicidades aí na data e horário. O tema de hoje é comunicação. Tá? Quem tá precisando de orientações sobre comunicação, provavelmente nessa leitura tenha alguma coisa para você. É importante perceber, gente, que comunicação, ela não é somente falada, né? A gente não se comunica somente falando. A gente se comunica se vestindo, a gente se comunica expressando o corpo, dançando, desenhando, fazendo algum tipo de gesto com as mãos, com os pés. Tem uma história, né? Um fato ocorrido, né? Que eu até citei ontem para alguém, de um físico chamado Stephen Hawking. E ele aprendeu, né? Ele desenvolveu durante um processo muito dificultoso com uma doença neurodegenerativa, uma doença que fazia toda a paralisação do corpo dele. E ele desenvolveu um produto para se comunicar. Ele desenvolveu uma máquina para poder fazer a própria comunicação. Vejam só vocês. Obviamente, com o apoio e o suporte de muitas pessoas, não podemos esquecer nunca das pessoas que cuidam, mas toda honra e mérito dele dentro de um sentido de, assim, expansão da mente, né? Conseguir enxergar além daquilo que se apresentou para ele durante a estadia dele. Ele já é falecido faz alguns anos, né? Se eu não me engano, foi em 2018. Mas ele viveu por 74 anos, mais de 70 anos ele viveu, sendo que ele tinha um diagnóstico de 20 e poucos anos de idade. Então é assim, ó, a comunicação, ela abrange, né, muitas coisas. Ela abrange cultura, ela abrange saúde mental, ela abrange como que a gente se compreende, se percebe no mundo. Isso também é muito importante, né, de perceber. Muitas coisas na nossa comunicação, elas estão amparadas em pontos de vista, né, perspectiva. Às vezes eu posso me comunicar de uma forma, eu falo de uma forma, mas eu não sinto daquele jeito. Ou eu sinto de uma forma, mas eu não consigo falar aquilo que eu tô sentindo. Por que que isso acontece, né? E é por isso, é dentro desse sentido que veio a orientação de realizar essa leitura como aconselhamento, como direcionamento, como construção de novos pensamentos, sabe? De repente tenha algo que possa te apoiar a se comunicar melhor, mas toda vez, sempre, toda a intenção dos oráculos que eu consulto é sobre si mesmo, tá? É sobre uma reforma íntima, é sobre um processo muito eu comigo mesma, sabe? 3 energias, por gentileza. 3 energias, por gentileza. Olha lá. Ai, ai. É muito interessante, gente, porque as cartas, elas conectam nas energias, né? E aí as energias, elas se apresentam. Primeira carta é Babalorixá. Segunda carta é Obá.
terceira carta é ele, o rei da comunicação. Não poderia deixar de se apresentar. Exu. O Babalorixá, dentro das matrizes africanas, ele é alguém com muito conhecimento e também muita sabedoria, né? Aqui na carta a gente pode até ver, assim, ele tem instrumentos magísticos. Além dos instrumentos magísticos, ele cuida das próprias energias, né? Ele cuida do próprio espaço que não é físico, né? São esses espaços emocionais, são os espaços intelectuais, espirituais. O físico, ele também, né, tem uma imensa importância, obviamente, só que se a gente não cuida de algo que não é palpável, sabe? Eu não enxergo a minha mente, mas eu sei que ela tá aqui, eu sei que ela tá trabalhando, eu sei que ela tá comunicando informações. Pra gente poder falar de compreensão, de saúde emocional, a gente tem que entender que estabelecer uma relação com essas comunicações internas é assim o ponto principal para a gente poder se comunicar com o outro. Então, para eu poder falar para alguém aquilo que eu estou sentindo, ainda que leve um tempo, eu preciso entender o que é emoção, né? Porque a emoção ela é efêmera, ela depende de um fator externo. Quase sempre ela é passageira. E o que é sentimento, que são acúmulos, né? Acúmulos e acúmulos de emoções. Hoje é muito nítido, sabe? O tanto que as nossas emoções atrapalham o nosso dia a dia. O tanto que as nossas emoções trazem desconforto para nós. E por quê? Porque provavelmente no momento da comunicação interna, né, daquilo que eu olho dentro de mim e digo, nossa, eu não gosto disso dentro de mim, eu não gosto desse tipo de sentimento, sabe, está desconfortável, tô me sentindo mal, mas eu não sei como falar que eu tô me sentindo mal. Ou eu tenho vergonha de falar que eu estou me sentindo mal, que eu estou sentindo essa coisa, que eu estou vivenciando, experienciando esse momento. E aí, quanto mais a gente cala e menos a gente entende aquilo que está acontecendo, mais o corpo físico assimila como algo de errado está acontecendo aqui, tá? As doenças, elas são reproduções, vamos dizer assim, bem grosso modo, elas são reproduções incorretas de células. As células começam a se reproduzir desordenadamente, né? Não acontece como tem que acontecer, como é comum acontecer. Então aqui, na sequência, a gente vem com Obá, pedindo o corte, a destruição dos comportamentos nocivos, né? E os comportamentos, eles também são tipos de pensamento. Que tipo de pensamento que eu tenho, que tipo de fala que eu tenho comigo mesma, que me deixa assim. Porque se eu me trato, tá? Gente, isso não sabe, não é metafórico, não. Pode perceber que toda vez que a gente se trata mal, toda vez que a gente se enxerga mal, e tudo isso é comunicação, né? Tudo isso é comunicação. As outras pessoas, elas se sentem confortáveis para fazer isso. Porque a sua energia já é de autodepreciação. É perceptível quando a pessoa não tá na plena potência dela, tá?
E aí é onde se conectam irmãos, eu vou chamar de irmãos, para fazer a gente exercitar. Ah, Luana, é castigo. Não é castigo, é exercício, tá? É exercício. As pessoas que aparecem na nossa vida, que nos desafiam, que nos tiram do eixo, que a gente não consegue trazer, de repente, um diálogo, sabe? Um diálogo, eu não vou chamar de adulto, porque eu acho que não é o caso. Muitas crianças conversam muito bem e com muita profundidade, viu? Conversem com as crianças para vocês resgatarem essa alegria, essa energia da conversação. Mas o caso é que a gente é muito duro consigo mesmo, né? O ser humano, ele é duro consigo. E também não tá num lugar da gente passar a mão na nossa cabeça quando erramos em algo. Mas também não tá no lugar da gente se sentir sempre mexido, sempre engessado por conta do caminho do outro, por conta daquilo que ele disse, daquilo que ele pensou, daquilo que ele manifestou, daquilo que ele escreveu, né? Hoje a gente está muito numa conversa assim escrita, sem compreensão das falas, sem compreensão das pontuações, ou do que aquilo realmente quer dizer. Quando tem um áudio, a gente vai lá e acelera o áudio, sabe? Perde toda a emoção, toda a conotação. Tudo isso que a gente faz, né? E essa leitura está ativamente ligada com a primeira leitura sobre a prosperidade. Tudo isso que a gente faz é para ganhar tempo, né? Eu acelero o áudio ali, acelero a comunicação daquela pessoa para que eu saiba rápido, eu quero saber rápido daquilo que ela tá falando, eu tenho muita coisa para fazer. Aí quando você vai ver o investimento dessa muita coisa para fazer, onde que ele está indo, né? Já terminou ali aquela orientação e já foi buscar outra coisa no lugar? Já foi aprender um novo conhecimento? Já foi perceber como que se estabelece essa comunicação emocional dentro de si? Tem um exercício muito bom que a gente pode fazer no espelho. Gente, muita gente, quando tá triste, não se olha no espelho, tá? Algumas questões emocionais, elas são tão profundas que a pessoa não consegue ter coragem de se olhar no espelho. Quem dirá de se comunicar internamente? Quem dirá de descobrir o que realmente está acontecendo? O que ela precisa soltar? Qual que é o próximo passo necessário de entregar, né? E aí me vem essa maravilhosa energia. Talvez eu esteja falando também para pessoas que não conhecem a profundidade, a beleza, eu posso dizer a formosura de Exu, tá? Exu é mensageiro. É uma energia, tá, gente? É uma energia que atua nos planos espirituais. E essa energia, ela atua muito mais perto, assim, muito mais próximo da nossa condição humana do que de outras condições, tá? Muito mais próximo. O que a gente precisa compreender, tá, em relação a isso? As sombras, né, tudo aquilo que a gente enxerga como negativo, como denso, como problema, sombra, né? Teve uma vez que eu fiz uma pequena pesquisa e aí eu perguntei o que a palavra sombra remetia, né, às pessoas, o que a palavra sombra trazia. E aí algumas pessoas falaram assim: sombra de árvore, é bom. Eu sinto
Eu tenho um sentimento de descanso em relação à sombra da árvore. Parece que eu caminhei muito no sol, fui lá para debaixo dela e descansei. A outra pessoa já imaginou sombras em relação a vultos, sabe? Quando a gente é criança, tá ali no escuro e vê um monte de roupa em cima de uma cadeira e acha que é um vulto. Essa pessoa relacionou a isso. Então ela trouxe um medo, né? Uma inconsistência, incompatibilidade com a sombra. Não gostou, não gosta da palavra. O sentido que a gente dá para a palavra, ele é de extrema importância ser estudado, sabe? Porque eu posso falar para vocês, de amor, né? Eu posso falar de amor. Mas o que eu compreendo que é o amor? Dentro da minha linguagem, dentro da minha experiência, dentro da minha vivência, o que é o amor? Pode ser que eu tenha bastante característica diferente do que outras pessoas enxergam, né? E também existe uma grande quantidade de pessoas que enxergam o amor de uma forma. E há outras inúmeras porções que trabalham de outra. Então, assim, ó, a comunicação ela entra no que acontece entre eu e vocês. Só que para acontecer entre eu e outra pessoa, primeiro precisa acontecer dentro de mim. Eu preciso saber o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo comunicar. Eu falo isso, eu preciso saber, quando a gente tem uma decisão a tomar, sabe? Eu tenho uma decisão para tomar. Se eu deixo que essas decisões sejam amparadas por um emocional que não está sadio, então eu acabo me comprometendo nas minhas decisões, porque eu vou agir pela emoção. Tá? É lado racional e lado emocional, que precisam trabalhar juntos, né? Em todo o processo de comunicação, eles precisam trabalhar junto. Então, o que ajuda, né, a expandir a comunicação? Gente, troca. Conhecer pessoas, conhecer culturas. Aqui em São Paulo tem um trabalho belíssimo de pessoas refugiadas de outros países, e até me arrepia dizer sobre isso, porque são pessoas que viveram situações seríssimas de guerra, pessoas que viram suas casas, suas cidades sendo dizimados, tá? E com muita beleza, sabe? Com muito amor, com muita energia, essas pessoas elas transmitem seus conhecimentos, suas línguas, seus ensinamentos, suas comidas, né? Tem um irmão que tem um restaurante chamado Congolinária, na Zona Oeste e Zona Leste de São Paulo. Quem estiver ouvindo, é comida vegana. São, sabe, tudo isso é matéria de exercício da comunicação. Porque eu saio do meu lugar de conforto, eu saio do meu lugar, da minha língua, do meu ambiente, daquilo que eu já estou acostumada a vivenciar, e eu passo a conhecer outras estruturas. Eu passo a conhecer situações que eu nunca imaginei na vida, né? Então, por gentileza, tarô, 3 cartas. O que mais a gente precisa saber sobre os campos da comunicação para esse momento presente? Por gentileza. Esse corte de comportamentos nocivos, ele pode ser realizado de uma forma mais amorosa, tá? Não precisa necessariamente a gente ter
chibatas e, sabe, chicotes nas costas o tempo todo, porque a gente erra mesmo, gente. A gente erra bonito. E quanto mais culpa, né, nesse erro, menos chance eu tenho de mudar. Porque eu vou gastar toda a minha energia me sentindo culpada. Eu não vou ter criatividade para poder mudar a situação, entende? Por gentileza, 3 cartas. Já virou-se uma, a imortalidade. Olha que interessante. No fundo do deck ancestral africano, tinha a carta de Egungun, que é a carta número 13 também, é a carta da morte, tá? E no tarô egípcio, vem a carta chamada imortalidade. Imortalidade. É como se puxando. Não sei se vocês conhecem um pouco de plantação, mas eu vou dizer aqui que quando a gente planta muitas vezes em um único terreno, um único tipo de grão, tá? Eu vou ali e utilizo muitas áreas para poder plantar soja. Eu planto soja, planto soja, planto soja, planto soja. A terra, ela precisa de outras coisas. Vai chegar uma hora que ela não vai mais tá boa para plantar. De tanto que ela foi revirada, de tanto que ela foi remexida, de tanto que ela doou a sua potência, a sua energia para aquele grão. Mas tem uma coisa que chama agrofloresta, manejo de agrofloresta. O manejo ele vai ser contra esse tipo de cultura de alimentos, né? Chamada monocultura. Ele vai ser contra isso. Por quê? A gente já sabe, já tem estudos de que se amparando, tá? A natureza se amparando, ela consegue potencializar, ela consegue trazer o melhor que aquele alimento pode ser. Então, funciona assim, uma bananeira, sei lá, ela chega, vamos supor, uns 5 metros de altura, tem a bananeira. Lá embaixo dela vai estar plantadinha uma espécie que precisa de um pouco mais de sombra. Então, a bananeira, que pode tomar mais sol, porque as bananas estão protegidas dentro de uma estrutura, tá? Ela vai acomodar a outra planta na sombra dela. Aí ali pode ter de repente um feijão um pouco mais para baixo, sementes crioulas. Depois pesquisem sobre agrofloresta, permacultura, sementes crioulas. São joias raras, preciosidades que estão se perdendo, né? Estão se perdendo. Um alimento, ele tá nesse lugar de exaustão do solo. Então chega um novo conhecimento para que não é tão novo assim, mas vamos dizer assim que pouca gente tem acesso. Então chega esse novo conhecimento para dizer que, olha, se essas plantas aqui, essas plantas são todas amigas, se elas estiverem dentro do mesmo lugar, tudo cresce com muito mais vitalidade, com mais sabor, com maior potência, certo? E é isso que acontece com a gente. É a gente entender em que lugar meu eu ajusto para poder entender, para eu poder me comunicar comigo e passar para o outro o que eu tô sentindo. Porque eu preciso passar. Não tem mágica, gente. Não tem mágica. Eu preciso transformar esse sentimento, essa emoção em um diálogo.
Mas a gente tende a supor, né? Ah, eu não vou falar porque eu suponho que essa pessoa vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Então é como se a gente não tivesse que pensar no outro nesse momento, a gente tivesse que pensar a melhor forma que eu posso me posicionar, tá? Porque também não se trata de submissão, a melhor forma que eu posso me posicionar para dizer ao outro aquilo que eu preciso dizer. Isso vira situações no corpo físico, tá? Isso vira muitas situações no corpo físico. Eu passei por um processo em 2018 ou 2019, que foi assim, até então, todos os meses eu ia internada com problemas na garganta, todo mês. Não tinha um mês que não tinha que tomar o remédio XYZ para melhorar a infecção de garganta, até que eu precisei ficar internada sob muito provavelmente iria para cirurgia. E aí, no meio do processo, não foi necessário, mas ficava muito mal. E durante esse processo, né, durante esse momento de autoconhecimento, eu compreendi que o problema na minha garganta era aquilo tudo que eu não falava. Porque eu sempre fui uma pessoa muito pacífica, passiva também. Ai, tudo bem, tá bom. Tudo bem, é assim? Não, então tá bom. É assim, então tá bom. Paciente também. Só que a paciência, né, ela não tem a ver com a gente engolir situações ou se adequar ou se ajustar a situações que não são boas para nós, né? Que nos adoecem. E desde então aconteceu uma revolução, né? Aconteceu uma revolução. Eu saí daquele processo muito mais forte. Nunca mais eu tive uma infecção de garganta. Nunca mais. E eu consegui perceber onde que era, em que lugares eu silenciava minha voz. E tudo aquilo que eu precisava falar e que eu nem sabia que eu precisava falar, e que eu nem sabia que eu tinha tais conhecimentos para falar, tá? Então foi um processo, 2019, né? A gente começa sempre de cada dia um pouco, cada dia um pouco. Quando a gente vai tecer uma peça, né, uma colcha, vamos pensar em fazer aqui uma colcha de retalhos. Eu não faço de uma vez só. Inclusive tem um filme belíssimo, quem puder assistir, chamado Colcha de Retalhos. Eu não começo a colcha feita, né? Ela tem que começar de um lugar. E nesse filme é muito interessante, porque relembrando aqui a história do filme, são mulheres que se juntam para poder fazer essa colcha, mulheres de idades diferentes, de etnias diferentes e pensamentos, e dentro dali, nossa, é perfeito, esse filme cabe perfeitamente nessa leitura. Dentro ali, elas aprendem a como se comunicar internamente e externamente através da construção dessa colcha de retalhos. E o que somos nós? O que somos nós, seres humanos, se não uma colcha de retalhos, né? A gente é o resultado de outras pessoas. E a partir do momento que eu sou o resultado de outras pessoas, eu preciso me encontrar. Porque já venho para esse plano aqui, já venho para essa dimensão
com cargas emocionais, com cargas energéticas. Gente, tudo que a mãe vivencia, experiencia durante a gestação e tudo que a criança também passa dentro do ventre ainda materno, ela sente depois. Ela vive depois, na memória. Tem um professor meu que ele fala muito disso, ele fala de uma das pessoas atendidas por ele há muitos anos atrás, de uma comunidade ribeirinha, e essa pessoa nasceu de frente pro rio. Ela nasceu de frente pro rio. E quando ela tinha seus 30 anos de idade, ela morria de medo de água. Mas era assim apavorante, né? E a gente sabe que nas comunidades o rio ele é um meio de se transportar para outros lugares. Então, aquilo era uma constante preocupação dela, certo? E ela não sabia que ela tinha nascido de frente para o rio. Quando finalmente essa questão chegou aos ouvidos dela, ela conseguiu entender e curou o medo. Muita coisa a nossa consciência ela não alcança, né? Alguns estudos dizem que nós somos apenas 12% conscientes. O resto é tudo inconsciente. E o nosso inconsciente, ele é acessado por isso daqui, tá? Ele é acessado pelas medicinas da floresta. Ele é acessado durante o sono. A gente acessa o inconsciente. Ele é acessado quando a gente tem uma intuição. Sabe, aquela coisa que ninguém te contou. Não parecia que ia dar certo, mas pelo fato de você poder se ouvir, você conseguiu a resolução de uma questão enorme. E a comunicação, ela tá aí, né? A próxima carta é a amizade. A amizade, ela vem numa energia, assim, muito forte, de necessidades espirituais, tá? Eu vou dizer que aqui eu não sinto pessoas. Até mesmo porque essa carta da amizade, ela tá sozinha. E o sentimento que eu tenho aqui é que ela está fazendo mudras com as mãos. Mudras. E embaixo tem uma meditação para fazer, a meditação do cachorro. De novo, eu recomendo a Priscila Caires, porque eu vou falar que eu amo as meditações dela e eu acho as medicinas muito potentes, tá? Então é assim, a amizade é... Pra gente poder ter um amigo, a gente tem que entender que esse amigo, essa pessoa, ele não... Na maioria das vezes a gente aceita isso muito bem de amigos, tá? Ele não precisa ser outra pessoa que senão ele mesmo. A gente tem uma certa flexibilidade com os amigos, né? De aceitar os erros deles. De, ai, tudo bem, amiga, você tava mesmo fora de si. Você tava, sabe? E aí eu vejo muito que a gente tem dificuldade de fazer isso com a gente. Ou com algum familiar. Sabe? Aceita que o filho não aceita que o filho derrube um suco no chão ou quebre um copo, mas o amigo pode. Não, amigo, tá tudo bem. Deixa eu limpar aqui pra você. Tá tudo bem. Então, por que que a gente tem facilidade de magoar aquelas pessoas que estão mais próximas da gente? Magoar, às vezes, não é nem por querer, mas é assim, de não respeitar o que elas estão falando, não respeitar os sentimentos, a paz. Onde que fica essa segurança? Porque se a gente faz isso com outras pessoas ao redor, a gente faz isso com a gente também.
entende? É uma reprodução. O mundo externo é uma reprodução do que acontece no mundo interno. Então são ajustes e ajustes diários, tá? Quando eu falo de espiritualidade, de amigos espirituais, não necessariamente eu tô falando de uma entidade, tá? Eu estou falando principalmente de energias. Então, se budismo é uma espécie de conhecimento que traz energia, né? Os budistas eles costumam trabalhar muito a parte da meditação. E dentro da meditação, eles acessam suas instâncias superiores. É um tipo de energia. O Tao é um conhecimento que também busca esse sentimento dentro de si. Tanto que tem uma história, né, que o escritor, ele chama Lao Tse, ele não queria escrever. Ele não queria, mas de tanto que apurrinharam ele, ele foi lá e escreveu. Ele não queria escrever porque ele dizia assim, tem que ser sentido. Se você não sente, não adianta você ler. Então você tem que sentir, você tem que vivenciar, experienciar, né? Tem muitos estudos também de comunicação não violenta, tá? Comunicação não violenta, procurem cursos, páginas sobre comunicação não violenta. A gente precisa aprender outra forma de se comunicar, principalmente com as crianças, porque o que eu mais atendo são crianças feridas, crianças magoadas, independente da idade, tá? Independente da idade. O que eu mais atendo são crianças feridas. São pessoas que vivenciaram, experienciaram coisas dolorosas, duríssimas mesmo, sabe? De convivência com outras pessoas que confiavam e elas muito pouco tiveram respeito, muito pouco tiveram amor, muito pouco tiveram afeto. Sabe o que a gente costuma trabalhar aqui? A nossa hierarquia. A gente costuma falar aqui que os adultos são maiores, sabem mais do que as crianças. A gente não ouve a criança tenta falar e a gente, sociedade, tá, gente? É assim, é como um todo mesmo. É para construir dentro da mentalidade de que a responsabilidade é de todo mundo. É de todo mundo. Se eu tenho uma criança ali e aquela criança cai, eu não vou procurar quem é a mãe da criança, eu vou procurar ajudar a criança. Eu não vou procurar dizer, tá vendo? Eu disse que não era para você correr. Eu vou me abaixar até ela e vou dizer, tá tudo bem? Você precisa de apoio? Machucou? O que eu posso fazer para você se sentir melhor? Abraça, acolhe. É toda uma reconstrução, sabe, daquilo que a gente aprendeu. É olhar a outra pessoa como um irmão. Olhar a outra pessoa e dizer: você tem essa idade, você não tem estudo, mas eu sei que você tem algo aí dentro extremamente especial e que pode me ajudar. Eu, como terapeuta, me coloco nesse lugar de aprendiz. Eu não posso dizer às pessoas que eu sei tudo, ou que eu posso tudo, ou que eu consigo tudo para elas. Mas nem que eu viva 100 vidas daqui para frente, não tem como saber tudo. Então a comunicação, ela não é pétrea, sabe? Ela não é estática, ela está em movimento. Ela precisa de nutrição. Ela precisa ser alimentada, tá? Conceito de amizade, ele não precisa ser necessariamente uma questão física, tá? Ele pode ser uma questão onde a gente pede amparo para a espiritualidade
para filosofia, para Umbanda, para o Candomblé, para a igreja evangélica, para a igreja católica, não importa. Se você é uma pessoa justa, honesta, verdadeira, ética, tá? A gente não tá falando de moral, não é moralismo, mas é ética. Se você é uma pessoa ética, não vai ter preocupação em manifestar dores pro outro de propósito, tá? A próxima carta é a carta da cooperação, e é muito interessante que ela vem forte, firme na energia de Exu. A carta de cooperação é a carta número 7, tá? Número 7, e aí são duas pessoas construindo, né? Realizando uma construção. Para a gente poder ser aquilo que a gente tem que estar em contato com o outro. Como assim? Mas você está dizendo que tem que olhar para si, tem que fazer essa investigação interna, mas se eu me comunicar ou se eu me doar para o outro, eu vou perder esse prumo. Nós temos a plena capacidade de construir os nossos momentos, gente. Aquela pessoa que nunca tá sozinha, eu nunca tô sozinha, eu nunca consigo ficar sozinha, eu quero sempre estar falando com alguém. Dentro da mente dela, a comunicação é muito difícil. Então ela precisa de outras pessoas para poder se estruturar, né? É uma necessidade dela. A única questão é quando isso torna-se uma dependência, porque a dependência ela traz frustração, né? A gente tem as expectativas em relação ao outro. E quando a gente fala, não vou mais criar expectativa, não quero mais saber eu não vou amar mais ninguém. É muito interessante esse pensamento, porque assim, você é um ser humano projetado para amar. Como que você quer correr do amor? Só que o amor não precisa ser essa tragédia aí que todo mundo coloca, né? Ah, para de assistir novela já, pelo amor de Deus. Ah, mas a novela é legal. Percebe? Toda vez, gente, nada contra, tá? Quem quiser assistir faz o que quiser, mas toda a história é a mesma história. É alguém sofrendo por alguém, com um terceiro alguém ali. Meu Deus do céu, não. Olha. Criatividade mandou lembrança. A gente tem que trazer informações importantes, né? A gente tem que perceber quanto que a comunicação ela exagera em determinados aspectos e ela cria a mentalidade das pessoas, como que tem que ser um relacionamento, como tem que ser o corpo, como que tem que ser o cabelo. Mais 3 cartas. Alucinação. O mago. Só confirmação. E a tecelã. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu falei sobre tecer, sobre construir. E é isso, tá? Eu não vou me estender muito, porque senão fica muito grande o áudio. Mas é assim, é preciso esse momento de contato com as próprias... Aquilo que a gente acha que é loucura, aquilo que a gente acha que, ai, tô viajando, mas é preciso um contato, uma comunicação interna para que essa energia de construção, autonomia, ela venha a existir, tá? A transformação, ela não é simples, não. Aliás, eu acho que assim, ela não é fácil, mas ela é simples. Quer dizer que a gente tem bastante percalços, né? Acontece bastante coisa na jornada.
mas dentro de si, havendo a estabilidade, havendo harmonia, sabendo quem se é, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu vou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como eu piso, eu exercito minhas potências, né? Eu exercito meus potenciais, eu me conheço e eu quero me conhecer mais, eu quero saber mais quem eu sou. Eu quero ter consciência da minha potência, eu quero ter consciência de que a vida não acabou agora, de que ainda tenho muito para viver, muito para fazer, muito para me comunicar, muito para receber, muito para, sabe, para conhecer. E quando a gente traz essa energia do conhecimento, ela é uma energia de ação, ela é uma energia de movimentação, tá? Então, acho que a proposta maior dessa leitura é dizer assim: não desista, né? Não desiste de você, não desiste desse conhecimento, não desiste sabe, de tentar perceber que para além disso que você enxerga tem mais informação, tem mais situações vindo, tem a vida, gente, ela é isso mesmo, elas são os altos e baixos, é a gente que aprende a navegar nela. A gente que aprende a utilizar as emoções para fazer dessa navegação algo mais ameno. E aí eu também indico imensamente o Náufrago, filme Náufrago. Nossa, ali assim é uma grande explanação do que acontece quando a gente tem a oportunidade de conversar consigo mesmo. Belíssimo. Uma carta para sintetizar toda essa leitura. Gratidão, todas as pessoas que ouvirem, todas as energias presentes. Sinto muita gente forte aqui. Rito de passagem, mudança. Carta número 21. Rito de passagem. Vamos lá. As mudanças de muitos invernos marcam os ciclos da roda. As rugas de meu rosto antigo mostram tudo o que posso sentir. A natureza da minha passagem é um mistério, pois no íntimo sou dona do meu destino. Quando no começo dos tempos eu era menina, me espantavam as descobertas que fazia. Agora que sou uma anciã, descubro mais uma vez que o peso de todo inverno traz descobertas como um amigo. O rito de passagem assinala alguma mudança importante em sua vida. Se você tirou esta carta, comece a observar a mudança e o crescimento que estão ocorrendo no presente e que ajudarão a dar forma ao seu futuro. As mudanças podem ser pequenas ou graduais, mas você está mudando. As mudanças podem ser drásticas e abaladoras, deixando um sentimento de confusão, mas cada uma beneficia seu crescimento de alguma maneira. A carta do rito de passagem pode também falar da necessidade de mudança no caso de você ter perdido a magia e a espontaneidade da vida. Só você pode tomar decisão de transformar a melancolia em exaltação. Tomada esta decisão, esteja preparado para voar com a águia e experimentar as novas liberdades que estas mudanças podem trazer. Em todos os casos, mudança é a chave, e lembre-se, se o momento que você está vivendo não é belo, trate de recriá-lo, assim você estará oficiando o seu próprio rito de passagem. Desejo que sejam bons conhecimentos, um ótimo dia para todas as pessoas. Essa leitura é atemporal, pode ser ouvida em qualquer momento. Um beijo.